Quem tem carro sabe que não é bom andar com pneu murcho, né? E no avião executivo, o que pode acontecer se você decolar com o pneu vazio? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. O episódio de hoje é puro suco de aviões e músicas, hein? Travis Barker, conhece? Ele é conhecido por ser o baterista da banda de rock Blink-182, que não veio para o Brasil. A banda foi formada lá em 1994, mas Travis só se juntou à banda em 1998 para substituir o Scott Raynor, que tinha problemas com álcool. Logo depois disso, a banda ficou conhecida principalmente com os sucessos All the Small Things, What's My Age Again e I Miss You, do primeiro álbum que o Travis participou. Quem não escreveu lá no status do MSN Blink-182 I Miss You, não é mesmo? Então, foram músicas de sucesso e ficaram no número 1 das paradas de sucesso por muito tempo. Mas em 2005 foi anunciada uma parada por tempo indeterminado. O vocalista e baixista Tom DeLonge queria ficar, digamos assim, de longe da cena musical. Tanto Travis quanto Mark Hoppus não gostaram muito da decisão, mas cada um seguiu sua vida com seus projetos particulares. E foi em um desses projetos que algo aconteceu com Travis Barker. Em junho de 2008, Travis e Adam Goldstein, conhecido como DJ AM, se juntaram em um projeto. O nome era Transversan. É isso aí que você está vendo aí na tela, tá? Que eram abreviações dos nomes deles. Meses depois, em 19 de setembro, eles foram até Columbia, na Carolina do Sul. Lá, eles se apresentaram com os cantores Gavin DeGraw e Perry Farrell, do Jane's Addiction, e também um dos fundadores do festival Lollapalooza, vai vendo. A volta para a Califórnia seria um Learjet 60, de prefixo November 999 Lima Juliette, que era operado pela Global Exec Aviation. Esse Learjet era novo, fabricado em 2006, e tinha voado apenas 108 horas, segundo informações do NTSB. A comandante era Sarah Lemon, de 31 anos. Ela tinha 3.140 horas de voo, mas dessas horas, apenas 35 no Learjet 60. Na Global Exec, ela voava tanto o Learjet quanto os Cessna Citation 1 e 3, tendo inclusive muito mais horas de voo no Citation 3. A Sarah entrou na empresa com moral, sendo recomendada por um inspetor de operações que havia passado pelo FAA. Por conta disso, o procedimento padrão para novos pilotos era fazer uma sessão de simulador, só que dispensaram ela de fazer isso, já que ela veio muito bem recomendada. E apesar de um início difícil, com várias reprovações em provas do FAA, ela teve uma virada de carreira e foi de reprovada em provas para uma boa comandante, com uma boa tomada de decisões, bom domínio do avião e um excelente CRM, que é a sigla para Crew Resource Management. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu sempre falo disso. Um dos seus instrutores disse que dificilmente dava notas altas nos treinamentos de CRM, mas a Sarah merecia uma nota alta. O diretor de operações da empresa disse que apesar dela precisar ser um pouco mais firme enquanto comandante, as habilidades dela eram acima da média para pilotos recém-promovidos a comandantes. O primeiro oficial era o James Bland, de 52 anos. Ele tinha 8.200 horas de voo e cerca de 300 horas no Learjet 60. Essas horas foram voadas na empresa anterior, já que havia começado a voar na Global Exec há apenas um mês. O diretor de operações da empresa disse que ele era um piloto experiente e não tinha dificuldades para falar, mas precisava ser mais firme no que ele falava. Uma pausa agora para falar que no próximo dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E a linda da Insider tem orgulho de dizer que mais do que inovação e desenvolvimento de roupas funcionais, como essas tech t-shirts, as peças são feitas com tecnologia têxtil para reduzir o consumo de recursos naturais e o impacto ao meio ambiente causado pela indústria da moda. A Tech T-shirt, por exemplo, ela é produzida com modal, um tecido que vem da madeira, que é madeira de reflorestamento e que utiliza 4 vezes menos água do que uma camisa igualzinha de algodão. Isso economiza 2.000 litros
por produto e contribui para a melhor utilização deste bem tão precioso que é a água. E além de economizar água na produção, a Tech T-Shirt dura muito mais. E aí você economiza mais água ainda. Quer apoiar empresas que se preocupam com o planeta? Então use o meu cupom LITO12 no link que está aí na descrição e tenha 12% de desconto em toda a loja da Insider. Mas vamos lá. Este avião, esse Learjet 60, estava em Teterboro, estava fazendo manutenção. Esses dois pilotos pegaram esse avião lá e levaram até Colômbia. E estava tudo certo com o avião. No dia seguinte, eles trasladaram o avião até Colômbia, onde iam pegar o Travis e a equipe. Nessa equipe que eu falo era o seguinte, embarcaram Travis Barker, o DJ AM, o Chris Baker, que era o assistente pessoal do Travis, e o Charles Monroe Steele Jr., que era a segurança do Travis. E segundo relatos, o Travis também convidou a Shanna Moakler, que era sua ex-mulher, para ir curtindo a viagem junto com eles, já que tinha um lugar sobrando nesse avião. Só que ela recusou, dizendo que não se sentia bem em deixar os filhos em casa. Aí no lugar dela, ele chamou She Steele, como Charles era conhecido, e esse cara aceitou o convite. O She e o Chris se sentaram nos assentos da frente do avião, virados para a parte de trás. Já o Travis e o DJ AM se sentaram nos assentos traseiros, virados para frente. A temperatura era boa, a visibilidade era boa, o céu estava claro, portanto a volta para casa seria bem tranquila. Mas os primeiros elos da corrente já começavam a se unir. Os pilotos ficaram bem confusos já na hora do táxi lá em Colômbia. A torre os instruiu para ir até a cabeceira 23 e depois taxiar até a cabeceira 11, o que é a cabeceira que eles iam decolar. Só que eles foram para a cabeceira 29 e aí o controlador até chegou a ordenar que eles voltassem, mas na última hora acabou liberando que eles fossem pela própria pista até a cabeceira 11. E autorizaram a decolagem. Enquanto eles seguiam até a cabeceira 11, eles fizeram o briefing. E independente do tamanho do avião, existem 3 velocidades que orientam toda a decolagem. A V1, a Rotate e a V2. A V1 é a velocidade que a partir dela não se pode mais abortar uma decolagem. A Rotate é a velocidade onde os pilotos rodam o manche para o avião sair do chão. E a V2 é uma velocidade de segurança que garante que o avião vai ter condições de continuar subindo mesmo caso ocorra uma perda de motores na decolagem. E normalmente, caso haja qualquer problema até 80 nós, que dá uns 150 km por hora, é tranquilo para abortar a decolagem. Entre essa velocidade e a V1, geralmente a decolagem só é abortada em casos de falhas mais graves. E depois da V1, não tem mais alternativa. Tem que decolar o avião, mesmo em caso de falha do que quer que seja. E aí você volta para o aeroporto. Tanto a comandante quanto o primeiro oficial sabiam disso e era o que estava nos manuais de todas as empresas. Só que por algum motivo a comandante falou durante o briefing que a decolagem poderia ser abortada a qualquer momento entre a V1 e a V2. O NTSB até disse que essa confusão era só um engano dela, mas junto com o erro de táxi mostrou que alguma coisa não estava certa naquele voo, o pessoal não estava concentrado o suficiente. Depois ocorreu uma outra confusão. Pouco antes de decolar, pediram à torre dados atualizados do vento. A torre respondeu dizendo que o vento vinha de 0,70 graus. A comandante achou que o vento era de 0,10 graus. Mas mesmo assim, tudo estava pronto e iniciaram a decolagem pela pista 11 do aeroporto de Colômbia. Só que apenas 1,5 segundos depois do primeiro oficial cantar V1, um estrondo foi ouvido na cabine. O primeiro oficial diz insistentemente para que eles decolem, já que a decolagem não podia ser mais abortada, já tinham passado da V1. E logo depois ele pergunta, o que foi isso? A comandante responde, não sei, mas não vamos decolar. Então os freios do avião foram acionados. Só que logo depois, uma das rodas da frente se soltou. E o avião acelerou, ao invés de começar a frear. Embora, principalmente, o primeiro oficial estivesse tentando até desligar os motores. Só que nada disso adiantou. O avião passou direto pelo fim da pista, atingiu a iluminação do aeroporto e antenas de navegação, desceu uma ladeira, bateu num poste de iluminação e na cerca do aeroporto. Passou direto por uma rodovia que fica atrás do aeroporto, bateu num poste de concreto e parou apenas em um aterro que fica no outro lado da rodovia. Pouquíssimo tempo depois, o avião explodiu e ficou destruído. Narrando essa sequência, é impossível imaginar que pudesse ter um sobrevivente a bordo. Só que houve. Mas para falar disso,
a gente precisa voltar para antes da decolagem. Assim como em voos comerciais, também era necessário passar instruções de segurança. Como esse Learjet 60 não tinha comissário de voo, isso seria responsabilidade dos pilotos. As normas da empresa não tinham um manual de como fazer esse briefing, deixando para cada piloto passar as informações da sua maneira. Só que os sobreviventes acreditavam que essas instruções não tinham sido passadas de modo profissional, e um deles nem mesmo disse ter ouvido qualquer briefing. Porém, embora os gravadores de voo não tenham pegado essas instruções de segurança, depois que a porta da cabine foi fechada, a primeira frase da comandante foi: "Eu já falei para eles". Depois, um dos sobreviventes diz que se lembra que a comandante teria dito algo sobre cintos de segurança, extintor de incêndio, saídas de emergência. O NTSB, que é quem investiga acidentes, disse que eles esperavam que as instruções fossem passadas assim como são passadas nas companhias aéreas, com frases padrão, ou mesmo mensagens ou vídeos gravados. Mas essas instruções, mesmo não sendo padronizadas, elas foram determinantes para ter sobreviventes. Mas o uso de cinto de segurança causou bastante dúvidas. Apenas Travis disse que apertou o cinto corretamente. O DJ AM disse que só apertou os cintos, mas sem fazer muita força. O relatório não confirma, mas parece que o Chris Baker e o Chase Steele estavam sem cinto. Mas afirma que ambos não resistiram aos ferimentos por força contundente. Além disso, DJ AM disse ter visto que pareceu algo ou alguém bater no teto da parte da frente da cabine de passageiros. Já os pilotos, a Sarah Lemon e o James Bland, tiveram ferimentos muito graves, já que o Learjet percorreu quase 500 metros se arrastando a alta velocidade. Mas, segundo o relatório, eles resistiram a esses ferimentos. O que eles não resistiram foi a inalação de fumaça tóxica da explosão e do incêndio que se seguiu. Apenas Travis Barker e DJ AM sobreviveram. E como eu falei, a sobrevivência deles estava ligada principalmente ao que Travis absorveu do briefing de segurança. O DJ AM ficou inconsciente com o acidente. Só que o Travis não ficou, e aí gritou para o seu parceiro: "Vamos, a gente tem que sair, a gente tem que sair". E ele imediatamente se lembrou das instruções dadas pela comandante e disse ao NTSB que fez o que ela disse para fazer. Ele se levantou e foi procurar a saída de emergência, que no Learjet 60 fica na área dos lavatórios. Era necessário abrir a porta dos lavatórios e depois a própria saída. O Travis fez isso e saltou do avião já em chamas. Ele disse que não se lembra se tinha instruções ou setas indicando qual lado ele deveria abrir, mas que foi fácil abrir a porta. Já o DJ AM não se lembrava que tinha uma saída atrás dele, mas como viu Travis indo, apenas seguiu junto o amigo. E ambos, quando saíram do avião, estavam em chamas e corriam. Só que pessoas que estavam em carros na rodovia disseram para que eles parassem e caíssem e rolassem no chão. E essa é uma técnica muito ensinada em treinamentos de incêndio lá nos Estados Unidos, principalmente para criança e trabalhador da indústria e funcionário de serviço de emergência. Então, certamente, alguém, quando viu aquilo tudo, se lembrou e aplicou a técnica. Se a lembrança do Travis da saída de emergência do avião salvou ele e seu amigo da explosão, lembrar dessas técnicas fez com que eles tivessem chances de sobrevivência. Mas o que teria causado esse acidente? O NTSB teve uma pista logo na primeira inspeção na pista de decolagem. Eles encontraram detritos dos 4 pneus do trem de pouso principal. E o primeiro pneu encontrado tinha uma deformidade única, a uma distância bem definida do aro. E esses danos coincidiam com uma foto da fabricante de pneus, a Goodyear, mostrando danos causados por calor e fadiga de material. Os engenheiros da Goodyear concluíram que isso coincidia também com baixa pressão no pneu durante o táxi. Então, foram para os testes e fizeram uma descoberta preocupante. Para alcançar os danos como daqueles pneus do acidente, eles tinham que estar com uma pressão 36% menor do que um pneu cheio. Então o NTSB foi conversar com o diretor de manutenção da Global Exec. E segundo ele, os pneus do avião não tinham sido verificados há 3 semanas. E os manuais diziam que a pressão dos pneus deveriam ser verificadas com o pneu frio antes do primeiro voo de cada dia, caso o avião tivesse em operação, ou a cada 10 dias com o avião fora de operação. E se a perda de pressão
passasse de 15%, o pneu deveria ser trocado. Com base nisso, os investigadores fizeram um cálculo que, se na última verificação dos pneus eles estivessem cheios, a perda de pressão seria em média de 2,2% por dia. Então, fazendo os cálculos, concluíram que no momento do acidente os pneus deveriam estar com os mesmos 36% a menos de pressão que os testes da Goodyear tinham estimado. Ou seja, a manutenção estava permitindo que o avião estivesse voando com pneus sem calibração. E com isso, os pneus aguentaram o voo até de Teterboro para Colômbia, porque dentro só estava a comandante e o primeiro oficial. Já com o avião com os pilotos, o Travis, o AM, o Chase Steele, Chris Baker, mais bagagens e mais combustível para cruzar todos os Estados Unidos de leste até oeste, os pneus não aguentaram a sobrecarga e estouraram na decolagem. Mas não foi somente a empresa que falhou. O NTSB também disse que os manuais da Learjet não eram claros o suficiente sobre a frequência de verificação da pressão dos pneus. A seção que falava dos pneus focava mais em dizer como fazer as atividades de manutenção do que quando fazê-las. Os intervalos até estavam escritos no manual, mas não eram claros que era obrigatório fazer isso. Além disso, uma regra do FAA dizia que verificar a pressão dos pneus era uma tarefa de manutenção e, portanto, os pilotos não tinham permissão para fazer isso, a menos que fosse um voo de traslado ou um voo de manutenção. Caso tivessem passageiros nos voos, os pilotos não podiam mais olhar pressão de pneus. Apesar da regra ter sido escrita com boas intenções, sem perceber o FAA acabou impedindo que os pilotos agissem como mais uma camada de segurança. O NTSB recomendou que a FAA liberasse os pilotos para verificar isso. E você aí que tem medo de voar, na aviação comercial regular, essa que você compra passagem para ir para qualquer lugar, a pressão dos pneus é verificada todo santo dia, tá bom? Mas se os pilotos tivessem verificado a pressão lá antes de sair de Teterboro, que é onde o avião tinha feito manutenção, a manutenção teria corrigido o problema, mas eles não puderam verificar. Uma das recomendações do NTSB foi que todo avião tivesse um sistema TPMS instalado. Esse sistema mostra a pressão dos pneus na tela dos comandantes. Lembrando que essa perda de pressão dos pneus não é visível, tá? A olho nu. É necessário que a manutenção coloque um manômetro lá no pneu para ver a pressão. O NTSB também fala no relatório sobre a certificação de aeronaves. Aviões de uma mesma família, apesar de serem parecidos, podem ser completamente diferentes na operação. Na época dos anos 90, o Learjet 60, que era esse avião, tinha sido lançado na mesma época do Learjet 45. Só que o 45 foi um projeto feito do zero. Então ele foi fabricado com os mais modernos padrões de construção e segurança. O Learjet 60 era uma atualização do Learjet 55 e foi certificado dessa maneira mesmo pelo FAA. Portanto, ele não precisava seguir os padrões da época de seu primeiro voo, que tinha sido em 1990, e sim da época do Learjet 55, que fez o primeiro voo em 1979. Então, as melhorias que o Learjet 45 tinha, o 60 não precisava ter. E por conta disso, o NTSB recomendou para a FAA que qualquer projeto, seja atualização de aviões ou projetos construídos do zero, deveria contar com os mesmos padrões mais modernos de construção e projeto da época de certificação. Sobre as melhorias, a primeira foi a proteção dos equipamentos da região das rodas do trem de pouso. No 45, existem blindagens que protegem os equipamentos e fiações de sistemas que passam por aquela região das rodas. Já o projeto do Learjet 60, apesar de ser novo, não tinha essas melhorias. Isso fez com que, assim que as rodas estourassem, afetassem diversos sistemas que estavam próximos a ela. Caso esse novo padrão já estivesse aplicado a esse avião, a blindagem protegeria as fiações e tubulações que passam próximas às rodas. Uma outra melhoria diz respeito aos reversores. O controle do reversor neste avião era totalmente eletrônico e foi o primeiro Learjet a contar com um sistema desse tipo. E para evitar que o reverso abrisse em voo, ele era programado para ser guardado em qualquer falha do sistema, ou seja, ele fechava com qualquer falha do sistema. E essa é uma proteção necessária, mas em solo, numa rejeição de decolagem, mais atrapalhava do que ajudava. E o acidente com o avião do Travis Barker não foi o primeiro nessas condições, tá? Em 94, um protótipo do Lear 60 fez um pouso onde dois pneus do trem de pouso principal estavam furados
furados. E nesse acidente os reversores não abriram e o avião também varou a pista. Uma análise mostrou que o suporte de um dos lados do trem de pouso estava danificado, que pode ter feito o sensor não liberar a abertura do reversor. 4 anos depois, em 1998, um outro Lear 60 teve uma decolagem rejeitada no aeroporto de Washington. Os pneus falharam durante a decolagem por conta de um táxi muito longo e os danos fizeram com que os reversores também se fechassem e esse avião também saiu da pista. Só que nesse acidente isso aconteceu antes da V1 e aí deu mais tempo dos pilotos reagirem. 3 anos depois, em 2001, um outro Lear 60 pousando no aeroporto da cidade de Troy, no Alabama, colidiu com os servos. Os servos também danificaram os trens de pouso e o reversor também foi fechado e o avião saiu da pista. E na análise dos dados desse acidente, descobriram que o avião acelerou depois que o reversor foi guardado. E depois desses acidentes, especialmente o de 2001, a Learjet focou mais em criar novos procedimentos para os pilotos do que mudar o projeto. E para o NTSB, isso aí estava tudo errado. Deixar uma coisa tão séria como essa na mão dos pilotos numa hora crítica não era uma ação corretiva. Depois, a Lear fez algumas modificações no projeto e colocou sensores nas rodas, mas elas só forneceriam sinais depois de 2 minutos do avião no modo ar, voando. Portanto, apesar de estar dentro do que o sistema foi programado para fazer, esses novos sensores não iriam funcionar em uma rejeição de decolagem. Então, nesse voo do Travis Barker, quando os pneus estouraram e as rodas da frente se soltaram, os sinais de modo solo se perderam e o sistema entendeu que o avião já estava voando. Por isso, os reversores foram fechados e os motores aceleraram. O NTSB considerou como provável causa do acidente a falta de manutenção adequada nos pneus lá em Teterboro, no trem de pouso, e a decisão da comandante de abortar a decolagem depois da V1 ter sido ultrapassada. Decisão que não era condizente com o treinamento que ela recebeu. Sobre o treinamento, na sessão de descobertas, o NTSB disse que os desvios de procedimentos foi uma junção do CRM ruim, da pouca experiência do comandante no avião e da falta de assertividade durante os fatos. Uma das melhorias que o NTSB exigiu foi que a situação desse acidente, deste voo, fosse colocada nos treinamentos de todas as tripulações de Learjet 60. Entre outras recomendações, eles pediram também que avaliassem esse sistema dos reversores de outro avião, o Raytheon Hawker 1000, que era semelhante. E para encerrar, vamos falar um pouco dos sobreviventes. Eles sofreram queimaduras de 2º e 3º grau e passaram por enxertos de pele. Mas ambos saíram do hospital. DJ AM saiu primeiro, pouco mais de uma semana. Já o Travis ficou mais tempo, ele ficou quase 3 meses no hospital. Mas logo em seguida eles já voltaram a se apresentar juntos. Só que o DJ AM não viveria por mais muito tempo. Quando ele era mais jovem, ele teve problemas com drogas, só que ele se recuperou e conseguiu ficar sóbrio por 9 anos. Depois do acidente, os médicos recomendaram analgésicos e remédios para ansiedade, principalmente porque, mesmo sentindo medo por conta do acidente, ele ainda precisava voar para continuar cumprindo a sua agenda. E isso acabou levando ele novamente para as drogas. E pouco antes de completar 1 ano do acidente, ele estava perdendo vários compromissos. O agente e o patrocinador dele ficaram preocupados e foram até Nova York. Durante essa visita, ele prometeu que após um show que aconteceria 2 dias depois em Las Vegas, ele ia se internar em uma clínica de reabilitação. Mas ele não cumpriu a promessa porque acabou perdendo a vida por conta de uma overdose em 2009. Já Travis Barker teve um pós-acidente diferente. Ele também enfrentou sequelas, principalmente transtorno de estresse pós-traumático. E o seu ex-companheiro de Blink-182, Mark Hoppus e o Tom DeLonge foram imediatamente vê-lo. Ainda no hospital, decidiram voltar com a banda. E o anúncio ao público foi feito durante o Grammy de 2009, onde ambos apareceram juntos no palco como apresentadores e anunciaram a volta da banda. Só que com medo de voar, ele decidiu não mais voar. Dentro dos Estados Unidos, nas turnês, ele viajava de ônibus e quando precisou ir para a Europa, ele foi de navio. Mas foi o amor que trouxe o Travis de volta aos céus. Ele começou a namorar com Kourtney Kardashian no início de 2021. E ela acabou ajudando muito nesse processo da recuperação do medo. E em 14 de agosto de 2021, quase 13 anos depois do acidente, ele voltou a voar. O primeiro voo foi no Global 7500 da Kylie Jenner.
O voo saiu de Los Angeles, na Califórnia, e foi para San José del Cabo, no México. Um voo aí de pouco mais de 2 horas. Deu tão certo que em maio do ano passado, ele e Courtney fizeram um casamento religioso lá na Itália. E com certeza eles foram de avião, porque não tem navio para fazer mais esse cruzamento aí. Ele e o Blink-182 fariam alguns shows aqui no Brasil e na América do Sul, nesse ano. Só que Travis machucou um dedo, teve que fazer uma cirurgia e essa parte da turnê aqui acabou sendo cancelada. Mas mesmo sem datas, o Tom DeLonge prometeu que eles vão ver o Brasil de perto. Depois dessa superação, tudo que os fãs mais querem é se reencontrar com Travis e sua banda. Se você gostou, ó, deixa o likeão nesse vídeo e a gente está precisando de apoiador, tá? Então clica no botão Seja Membro, tem benefícios exclusivos para você e 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas e o seu nome para sempre aqui com esses amigos. Um grande abraço e até o próximo voo!